sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei do Supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Nos encontramos mais uma vez para a nossa celebração dominical. Hoje é dia 9 de agosto, 19º domingo do tempo comum, tempo litúrgico da cor verde, mas eu estou de vermelho porque hoje a gente tem a celebração especial em ação de graças a Deus pelo Dia dos Pais. Estamos, evidentemente, todos muito tristes porque ontem o Brasil atingiu a quantidade dolorosa de 100 mil pessoas mortas por essa doença terrível que está assolando o mundo, mas no meio dessa desesperança, desse sofrimento, a gente quer nos trazer à memória aquilo que pode dar esperança para a gente. Então, a gente vai ter um culto festivo, alegre, gratulatório, apesar de tantas dificuldades que estão acontecendo com todos nós, com as pessoas que a gente conhece. Vamos ter pela primeira vez o coral Canuto Regis, que é um coral da Igreja do Rio, a primeira igreja presbiteriana do Brasil, formado por as pessoas assim mais idosas da igreja. Algumas já estão nesse coral há mais de 50 anos, e eles fizeram essa gravação moderna, e cada um gravando na sua casa, e ficou muito bacana. Vamos ter também a banda Kemuel, que a gente conheceu semana passada, vai estar tocando pela segunda vez para a gente. Vamos ter o Paulo César Baruch, que é um dos compositores da nova safra evangélica que Deus tem usado mais no meio das nossas igrejas. E vamos conhecer dois grupos novos. A gente tem tido essa bênção de conhecer grupos novos a toda semana. A cada semana a gente conhece uma novidade e vê como Deus está usando seus servos por aí, sem que a gente nem soubesse que eles existiam. São dois grupos que vamos conhecer hoje. Um grupo católico chamado a Fraternidade ou Caminho e um grupo evangélico, o Profético Soul. Tenho certeza que você vai se sentir edificado acompanhando o louvor junto com esses dois grupos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vamos relaxar, vamos descansar, vamos entregar, vamos confiar em Deus e com certeza, daqui a 1 hora e pouquinho, quando a gente terminar essa celebração, a gente vai ter a plena certeza de que Deus falou conosco, nós falamos com Ele e Ele nos ouviu. Vamos então nos preparar com esse belo prelúdio para o culto dessa noite. Deus te abençoe.
abençoe o nosso projeto. Amém. Amados irmãos e irmãs, queremos agradecer o privilégio de poder compartilhar esses momentos de culto juntamente com o amado irmão e com toda a sua família. Agradecemos essa rica oportunidade de fazer parte do seu lar, de fazer parte do espaço da sua casa e entrarmos na mesma sintonia de adoração, invocando o nome santo do Senhor na sinceridade dos nossos corações. O salmista, lá no Salmo 100, vai nos dar o seguinte conselho quando nos preparamos para adentrar a presença do Senhor. Diz assim o Salmo 100, versos 4 e 5. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez, como teu povo, congregados com a nossa família, em nossas casas, mas também compartilhando este momento com muitos lares que estão sintonizados neste culto virtual. Agradecemos esse privilégio de poder, ó Pai, separar uma parte do nosso tempo nesse dia consagrado para podermos render graças e bendizer o teu santo nome e entrar com suas portas com ações de graças e hinos de louvor, não de mãos vazias, mas trazendo mãos, ó Deus, que ficam à disposição para que o Senhor possa agir através de nossas mãos, para que o Senhor possa caminhar através dos nossos pés, para que o Senhor possa dar bom testemunho através do nosso exemplo de vida. Te pedimos, ó Deus, que cada oração, cada leitura da tua santa palavra, cada hino de louvor e adoração e também a ministração da mensagem, tudo contribua para que o teu santo nome seja engrandecido e o brilho da tua glória possa resplandecer, não somente neste lar onde nós estamos aqui reunidos, como também em todos os demais lares, onde a tua santa palavra é apresentada e o teu nome é invocado com a mesma sinceridade de coração. Recebe este culto de louvor e adoração e nos abençoe e nos dê a tua paz. É o que oramos agradecidos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém e amém. Caminhemos juntos neste momento de louvor e adoração em nome de Jesus. Muito bacana ver os irmãos se adaptando, a igreja se adaptando a esses novos tempos. E eles nos convidam para que a gente cante ao Senhor. Então a gente vai cantar. Nós vamos cantar 2 louvores. Um antigo, tradicional, Solta o Cabo da Nau, com um casal de presbíteros que está ajudando a gente lá na célula, presbítero Oséia Júnior e presbítero Evalesca. Eles vão cantar, e a gente vai cantar junto com eles, Solta o Cabo da Nau. E depois o Paulo César Baruch vai lembrar para a gente que mesmo no meio de tanta dificuldade, a gente precisa crer, porque Deus continua sendo bom. Vamos louvar o Senhor com esses irmãos.
força se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus. Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Amém. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, oh, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, oh, yeah. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Eu sei que Ele continua sendo bom, sempre, sempre. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. No, 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 no. Sempre, 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 sempre. Sempre bom, sempre Deus, sempre bom, sempre Deus. Ele continua, Ele continua. Sendo Deus. Vocês devem conhecer a parábola do joio. Ela está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24. Mateus 13, 24. A gente conhece a história do trigo e do joio, mas se você quiser acompanhar, pode abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. Jesus conta uma parábola que tem uma lição muito atual para a gente. Vejam como o evangelista Mateus registrou essa passagem. Mateus 13, capítulo 24. Outra parábola Jesus lhe propôs, dizendo:
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio do meio do trigo? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Eu sei que qualquer pessoa que é um pouco mais antiga na igreja já conhece essa passagem, mas tem circulado na internet, pelo WhatsApp, alguns de vocês já devem ter visto, um vídeo onde pela primeira vez a gente pode ver o joio e o trigo ao mesmo tempo. A gente pode ver a diferença de um para o outro. Vamos ver que é bastante interessante. Talvez alguém pense: mas eu já vi isso aí na internet, mas pode ser que alguém não tenha visto. Vamos assistir um vídeo que fala sobre o joio e sobre o trigo. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto nenhum. Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, Isso dá uma pregação. pra aplaudir de pé, hein? Então, vocês também não acharam interessante esse vídeo que mostra concretamente a diferença do joio para o trigo? Aparência igual, o mesmo lugar, crescimento muito parecido, só que um produz semente, produz fruto, e o outro não produz nada, só ocupa espaço. Olhando para a nossa vida, cada um deve imaginar e avaliar: será que eu estou produzindo para Deus realmente alguma coisa, ou estou aqui na igreja só ocupando espaço? Jesus falou que os discípulos dele são conhecidos pelos frutos. E eu acho que é um momento agora de você pensar se você está sendo joio ou se você está sendo trigo. Se você está produzindo semente ou se você está ocupando espaço. A gente vai se preparar para a contrição agora, ouvindo aquele grupo que eu falei no começo, o grupo católico, a Fraternidade, o Caminho. E eles vão cantar uma música chamada Para Estar Sempre Aqui, onde eles falam que a gente deve recomeçar, reconstruir, relembrar, refazer, reacender. Vamos ouvir essa canção nos preparando para um momento de contrição que a gente vai ter logo em seguida. Acompanhe essa música. Vou recomeçar a minha história de amor com meu Deus. Vou reconstruir os altares que demoli, que esqueci. Vou relembrar os grandes feitos que a sua mão fez em mim. Reacender a chama, vou caminhar pra chegar e me aproximar de ti, matar a saudade e reassumir o teu plano em mim. Jesus, para sempre
estar aqui. A tua graça me basta para ir além, ser o que sou e permanecer. Jesus, para sempre estar aqui. Vou recomeçar a minha história de amor com meu Deus. Vou reconstruir os altares que demoli, que esqueci. Vou relembrar os grandes feitos que a sua mão fez em mim. Reacender a chama, vou caminhar pra chegar E me aproximar de ti, matar a saudade e reassumir o teu plano em mim. Jesus, para sempre estar aqui. A tua graça me basta para ir além, ser o que sou e permanecer. Jesus, para sempre estar aqui. E se pedras e tropeços aparecerem, não temerei nem tremerei, agora sei porquê. E se pedras e tropeços aparecerem, não temerei nem tremerei, agora sei porquê. A tua graça me basta para ir além, ser o que sou e permanecer. Jesus, para sempre estar aqui e me aproximar de ti, matar a saudade e reassumir o teu plano em mim. Jesus, para sempre estar aqui. Irmãos e irmãs, coloquemos diante do Senhor neste momento para diante dele confessar as nossas falhas, as nossas debilidades, as nossas iniquidades, porque sabemos que somos falhos em fazer a sua vontade. E nestes dias em que vivemos e que precisamos da sua força e da sua graça para testemunharmos o seu nome. Para tanto, leamos 2 Crônicas 7, versículos 14 e 15, e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E Deus está aqui em nosso meio, está em nós e diante de nós. Coloquemos então as nossas vidas diante dele. Enquanto nós falamos com Deus, nós vamos ouvir uma canção com o presbítero Júnior do Presbitério do Salvador, chamada Ruá, uma música muito profunda. Prestemos atenção na letra e logo após nós estaremos colocando as nossas vidas diante do Senhor. Oremos, ouçamos a música.
seja mão a espalhar sementes nos quintais e o aroma das maçãs. Derrubar as cercas, muros, casa grande, impérios, torres de Babel, seus cacos pelo chão. Afago que acende o fogo da paixão, impulso que confronta toda a escravidão. Consola os aflitos, levanta os proscritos, leva a compaixão. Do vale de ossos secos faz um povo são, com amor e liberdade transforma a nação. Paira sobre as águas, renova a terra, céus, imensidão. Que eu respiro fôlego de vida, inspira, refrigera a alma, aquece o coração, clareia o olhar. Ó rua divina, mina, encoraja para um novo despertar, e a criação vem libertar. Confirmação do perdão do Deus das nossas vidas para cada um de nós. Diz assim, Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19. Diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Este é o nosso Deus, o Deus do perdão, da graça e da misericórdia. Sejamos perdoados e sintamos-nos perdoados em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor Marcos, que cada um possa ter a certeza de que é amado, que é perdoado por Deus e que ganha a chance de recomeçar. Só gostaria de lembrar, principalmente aos mais jovens, mas não só a eles, o texto de Eclesiastes que diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o seu coração nos dias da sua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Nós vamos terminar esse momento de contrição da mesma forma como a gente começou, ouvindo de novo a comunidade O Caminho, sendo que agora eles vão cantar uma música que diz: Seja você. E eu digo para você, seja você, como o texto de Eclesiastes diz, anda pelo caminho que satisfaz o teu coração e agrada aos teus olhos.
mas sabe que há uma coisa entre você e Deus. Você vai ter que prestar conta. Vamos ouvir essa bela canção com esse grupo fantástico que a gente está conhecendo hoje e logo depois a gente escuta a palavra de Deus trazida pelo reverendo Balniris. Vamos nos preparar, encerrar a contrição e caminhar para a edificação com essa música. Seja você, não vale a pena tentar ser outra pessoa. A vida é curta pra viver assim à toa. Você vai se frustrar. Seja você, mesmo que o seu jeito de ser aos outros incomode. Não queira agradar tentando ser o que não pode, só vai se machucar. Não se esqueça que está num processo. Cuidado então com os excessos. Não queira tentar ser aquilo que ainda não é. A vida não é um teatro, filme ou reality show. Você é um cristão e não um ator. Por isso ria, cante e chore. Viva a vida, não demore. Pra que se preocupar com o que vão pensar, se no final o caso é entre você e Deus. Seja você, não vale a pena tentar ser outra pessoa. A vida é curta pra viver assim à toa. Você vai se frustrar. Seja você, mesmo que o seu jeito de ser aos outros incomode. Não queira agradar tentando ser o que não pode, só vai se machucar. Não se esqueça que está num processo. Cuidado então com os excessos. Não queira tentar ser aquilo que ainda não é. A vida não é um teatro, filme ou reality show. Você é um cristão e não um ator. Por isso ria, cante e chore. Viva a vida, não demore. Pra que se preocupar com o que vão falar, se no final o caso é entre você e Deus. Não se esqueça que está num processo. Cuidado então com os excessos. Não queira tentar ser aquilo que ainda não é. A vida não é um teatro, filme ou reality show. Você é um cristão e não um ator. Você é mais que um poeta. Sua missão é ser profeta. Mas só palavras não vão te ajudar. Quando com Deus se encontrar, a sua atitude é o que vai te salvar ou te censurar. Seja você, pois Deus te vê. Mas quem é você? Boa noite, irmãos, graça e paz. É um privilégio retornar a este espaço de celebração das igrejas do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro e ter a oportunidade de compartilhar com você e com a sua família uma porção da palavra do nosso maravilhoso e bom Deus. Eu quero te convidar para que você abra comigo a sua Bíblia
no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Este é o Evangelho do dia deste domingo, o 19º domingo no tempo comum. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Antes de lermos o texto bíblico, nós vamos orar, suplicando a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, em nossas mãos temos a tua santa e bendita palavra. Assim, Senhor, nós suplicamos a iluminação do teu Espírito Santo sobre a nossa mente, preparando o nosso coração, a nossa alma, abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos, a fim de que esta palavra seja verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É esta oração que fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33, assim nos diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Até aqui, palavra de salvação para o nosso coração. No finalzinho do mês de junho, um ciclone bomba atingiu o estado de Santa Catarina. E na cidade de Siderópolis, no sul do estado, os ventos chegaram a quase 170 quilômetros por hora. E dentre as informações compartilhadas sobre este acontecimento, um vídeo ganhou as redes sociais, com trabalhadores que ficaram presos no andaime em um alto prédio. As imagens são impressionantes. Difícil nós imaginarmos o que se passou na cabeça daqueles homens presos em uma estrutura que era sacudida de um lado para o outro, no alto de um prédio, enfrentando ali intensa ventania. Certa vez, uma pessoa que trabalha nessas condições foi questionada sobre o segredo para conseguir trabalhar nas alturas e não sentir medo. A pessoa, então, respondeu que um dos grandes problemas de se trabalhar nessas condições são as rajadas de vento, porque elas balançam a estrutura, balançam o andaime. E nesse momento, o segredo para não sentir medo é olhar sempre para frente, ou até mesmo para cima, mas nunca olhar para baixo. Talvez se Pedro tivesse escutado estas orientações sobre o segredo
para não ter medo diante da força do vento, ele não tivesse começado a afundar. E geralmente um dos pontos mais explorados do texto que nós acabamos de ler é justamente esse caminhar de Jesus e Pedro sobre as águas, o encontro de ambos, Pedro começando a afundar e o Senhor então estendendo a mão, indo em socorro a ele. Mas eu gostaria de olhar esse texto em outras partes e apresentar para você algumas perguntas preliminares. Como podemos ser vitoriosos na caminhada cristã? Como podemos seguir a Jesus Cristo sem nos distrairmos com o mundo? Como ser discípulo de Jesus com a cabeça e com o coração, sem sermos abatidos pelos vendavais da vida? E a partir destas perguntas, eu quero compartilhar com você nessa noite 4 lições que nós podemos extrair deste texto para a gente aprender sobre este episódio como um modelo para as tempestades da vida. Mas antes de nós fazermos a primeira consideração e verificarmos a primeira lição que o texto nos apresenta, para que a gente possa ter uma compreensão melhor desse episódio, nós precisamos estar atentos a uma informação muito importante e ela aparece logo aí no verso de número 22. O texto nos diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Compeliu Jesus. Em outras versões, insistiu Jesus. Ou seja, houve uma insistência da parte do Senhor para com os discípulos, para que eles pudessem, então, entrar no barco e ir em direção ao outro lado. E talvez a gente possa pensar aqui em outras possibilidades, para além da tentativa do povo em fazer de Jesus o seu rei pela força, conforme o relato do Evangelho de João sobre esse mesmo episódio, em pelo menos outras 2 razões, porque Jesus teve que insistir ali com os discípulos. A primeira, entrar no barco e atravessar o lago implicava em ter de realizar um grande esforço físico. O barco era de madeira. A força do barco deveria ser tocada a remo. O lago a ser atravessado não era um lago pequeno. Ele tinha 13 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Era um lago tão grande que era também chamado de Mar da Galileia. Portanto, atravessá-lo significava pelo menos 20 horas de remagem. E eles estavam cansados depois de todo um dia acompanhando Jesus e a multidão. Talvez uma segunda razão pela insistência de Jesus é que era o final da tarde, por volta das 18 horas, e estava anoitecendo. Navegar durante a noite não era algo recomendável. Pescadores experientes não navegavam à noite. E alguns discípulos eram pescadores e sabiam disso. Além disso, a escuridão, o perigo, as possíveis tempestades, os ventos fortes, longos, e além desses fenômenos naturais, existiam também fenômenos que podemos chamar de sobrenaturais, porque na época se dizia que os desertos e os mares, durante a noite, eram habitados por espíritos e por fantasmas. E aí a gente consegue entender por que da insistência de Jesus com os discípulos. Ao que parece, eles foram contrariados ao mar. Feito essas observações iniciais, a primeira lição que eu desejo compartilhar com você nessa noite sobre este episódio como um modelo para as tempestades da vida é de que, apesar dos discípulos não poderem ver Jesus orando no monte, ele não os perdeu de vista. O texto nos diz no verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. O texto correlato do Evangelho segundo Marcos sobre esse mesmo episódio nos deixa muito clara essa verdade. Vai nos dizer, lá em Marcos, no capítulo 6,
versos 47 e 48, que ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho na terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade. Jesus podia vê-los. Jesus sabia qual era a localização exata do barco. O Senhor estava no monte orando, mas não perdeu de vista os seus discípulos, as coordenadas geográficas do barco. E é possível que você já tenha notado que as tempestades da vida tendem a esconder de nós o rosto de Deus. Mas é preciso que você saiba que o Senhor jamais perde de vista os seus filhos. Ele fica nos assistindo, ele fica nos monitorando todos os nossos movimentos. Portanto, nós podemos descansar seguros. Saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, que é mais importante Deus nos ver do que nós o vejamos. Confie no Senhor. Ele sempre estará velando, ele sempre estará cuidando de você quando você estiver remando com dificuldade, quando o vento estiver soprando contra você. A segunda lição que nós podemos destacar no texto é de que os discípulos estavam no meio da tempestade por terem obedecido às instruções de Jesus. Vou ler novamente os versos 22 a 24. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando atravessamos tempestades, geralmente nós somos tentados a pensar em apenas duas alternativas. A primeira é de que nós estamos em desobediência à vontade de Deus. A história de Jonas aponta para essa direção. A segunda é de que nós estamos sendo atacados pelo diabo. E aí, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós entendemos isso. Mas esse episódio apresenta para a gente uma terceira possibilidade. Os discípulos, eles estavam no meio da tempestade por terem obedecido às instruções de Jesus. E sabe o que isso quer nos ensinar? Que as tempestades, elas nem sempre revelam que nós estamos em rebelião contra Deus. As tempestades não significam necessariamente que Deus esteja pesando a mão sobre os seus filhos, ou ainda que ela seja a obra do diabo. O que esse episódio, profundamente marcante na vida de Pedro e dos demais discípulos que ali estavam, nos revela é que muitas vezes as piores tempestades que nós enfrentamos são decorrentes da obediência à vontade de Deus. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Por isso ele vai dizer, lá no livro de Atos, no capítulo 20, nos versos 22 a 24, o seguinte. Atos 20, 22 a 24. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Saiba que algumas das piores tempestades que vão se levantar sobre a sua vida, elas serão decorrentes da obediência à vontade de Deus. Mas ainda há uma terceira lição que o texto nos apresenta, a de que a causa do medo, eventualmente, pode se tornar em fonte de conforto e de alegria.
Olha agora os versos 25 a 27. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eles não reconheceram Jesus, mas o Senhor estava a caminho para ajudá-los. O que eles pensaram ser um fantasma era, na verdade, uma bênção escondida de Deus. As más notícias que nós recebemos na vida, as situações assustadoras que nós enfrentamos, as diversas circunstâncias que tantas vezes nos fazem, a princípio, temer, podem muito bem ser Jesus Cristo simplesmente colocando os seus braços em nós. A causa do medo, eventualmente, se torna em uma fonte de conforto e uma fonte de alegria. Cristo se move de diversas formas, e formas muitas vezes misteriosas. Portanto, a gente precisa ter sempre essa capacidade de, no medo, saber que podemos encontrar também uma fonte de conforto e uma fonte de alegria. Por fim, a quarta lição eu quero destacar aqui no texto, a de que Jesus sempre chega na hora certa. Vou ler aqui os versos 24 e 25. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Alguma vez você já teve a impressão de Deus estar atrasado para agir em seu favor, para te socorrer em alguma necessidade da vida? Se você já teve essa impressão, saiba que ela também foi a impressão do apóstolo Pedro. Pedro experimentou isso. E este é um sentimento de sabor amargo. Imagine só, o texto nos diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Algumas versões vão dizer que estava sendo fustigado, golpeado, espancado pelas ondas. E aí há uma considerável distância entre o barco e Jesus, e nada do Senhor aparecer. E o verso de número 25 vai nos dizer que na quarta vigília da noite, ou seja, na alta madrugada, entre 3 e 6 da manhã. E aí, se nós levarmos em conta que eles embarcaram ali por volta das 18 horas, é provável que esses discípulos já estivessem ali há no mínimo 8 horas no mar. A tempestade os impedia de fazer qualquer progresso no sentido de chegar ao outro lado. Eles já estavam desesperados. Eles sentiam-se como se tivessem recebido de Jesus um mandamento que eles não conseguiriam cumprir. E, irmãos, é justamente aqui, nesta hora, na hora de maior desespero, na hora de maior aperto, que o Senhor Jesus chegou. E chegou precisamente neste momento, pois ele sabia que os discípulos não poderiam mais suportar aquela condição. Olha que ensinamento precioso para mim e para você nesta noite. Nós encontramos aqui a essa altura do texto. Jesus sempre chega na hora certa. Saiba disto. O Senhor sempre chega na hora certa. Ele nunca se atrasa. Caminhando para a conclusão da nossa reflexão, nós sabemos que hoje é Dia dos Pais. E nós podemos imaginar a proposta de relação entre nós e Jesus, diante das rajadas do vento que nós enfrentamos na vida, também como uma relação entre pais e filhos. Em sua construção,
ou em sua navegação pela vida, os filhos também terão de lidar com muitos desafios e sentirão medo. Os primeiros passos, o primeiro dia de aula, a adolescência, a dúvida com relação ao curso que vai fazer, a primeira viagem sozinho, o primeiro emprego, o primeiro namoro e assim por diante. E tudo isso dá uma sensação estranha e não tem como não sentir medo. E para quem normalmente os filhos olham nesse tempo? Para os pais. E é muito bom, na condição de filho ou de filha, sabermos que nós temos alguém que, diante da força do vento, seja ela qual for, estende a mão para nos acolher, para nos abraçar, para nos ajudar e nos levar para um lugar seguro. Que todos nós possamos, em nossa relação com Deus e também em nossa relação como pais e filhos, diante das rajadas de vento que a vida nos coloca, nos lembrarmos do segredo dos trabalhadores nas alturas, da importância de estender a mão e da coragem daquela criança que se joga sem medo nos braços daquele que ama. Que o Espírito Santo do nosso Deus possa completar essa palavra no seu coração e na sua vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou as minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu não era ninguém, mas Ele me resgatou. Quando Ele estendeu
estendeu a sua mão para mim. Ele estendeu a sua mão para mim. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus, glorificamos, exaltamos, Senhor, pelo que... Bom dia, meus amados irmãos. Reverendo Roberto, nesse momento de intercessão, na liturgia do culto da Igreja do Senhor. Que o Deus da paz, o Deus que pessoalmente cuida de cada um, possa nos abençoar neste momento de culto. O apóstolo São Paulo, ensinando a Timóteo, ele diz: fazei intercessões por todos os homens, e que a nossa oração e que tudo aquilo que deseja o nosso coração possa alcançar, em primeiro, a nossa família, e em seguida a família da igreja e todos aqueles que estão necessitados de ajuda no dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar a todos. Eu oro porque creio nesse Deus que é fiel e justo em tudo aquilo que fala e faz. Oremos ao Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti a vida de todos aqueles que estão ligados no culto desta noite, aqueles que estão necessitando de um toque de cura, um toque de alegria, um toque, Senhor, de esperança, que Tu possa abençoá-los nesta noite. Te pedimos pelos enfermos, que o Deus da cura possa abençoar a todos. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão necessitando de que portas sejam abertas. Pai, em nome de Jesus, derrama o óleo de alegria, para que haja alegria em meio a toda esta pandemia. Eu oro em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Olá pessoal, que você seja ministrado através dessa canção e que ela seja a resposta de Deus para a tua vida. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e compartilhar com seus amigos. Deus abençoe, fique na paz. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba
vai prover. Se prepare, vem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como que você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. Essa semana a Igreja Jacari completou 62 anos e o reverendo Luciano e o conselho dividiram uma liturgia por todos os membros da igreja, jovens, adolescentes, senhoras, e fizeram uma bela celebração virtual ontem. Eu gostaria de compartilhar com vocês então o credo que foi recitado pelos jovens e adolescentes da igreja. E a gente vai trazer do culto deles para o nosso culto essa reafirmação de fé. Que você possa, junto com os nossos adolescentes, reafirmar que você crê da mesma forma como eles creram. Vamos reafirmar nossa fé agora. Cremos em Deus, não estamos sozinhos, somos amparados, somos livres. Cremos no Espírito Divino, Espírito de liberdade que nos une para a Igreja única. Cremos em Jesus Cristo, que revela e representa Deus, que anuncia o reino da paz e por amor a nós morreu. Cremos que Jesus vive. Ele nos livra da culpa de angústia e morte. Ele nos ajuda a viver. Cremos no Deus que cria e preserva o mundo, que quer que cooperamos com Ele para o bem do mundo e dos homens. Cremos no Deus vivo, que acaba e renova o mundo, que também guarda a nós e renova-nos para uma vida imperecível. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que tivemos de ouvir a Tua voz mais uma vez, Senhor, e de nos reunirmos, Senhor, para buscar a Tua presença, ainda que seja, Senhor, através dos meios digitais, ó Deus. Que o Senhor possa nos dar, ó Pai, uma semana de paz na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a todos, ó Pai, aqueles que buscam a Tua face. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha no teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor amoroso como uma mãe e bondoso como um pai, o Senhor te abençoe. Deus faça crescer a tua vida, florescer a tua esperança, amadurecer os teus frutos. O Senhor te guarde. Deus te abrace quando temores te sobrevierem e te proteja quando te encontrares em dificuldades. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tal como um olhar afetuoso pode reanimar. Assim o Senhor reacenda dentro de ti o que ficou como apagado. Ele tenha misericórdia de ti. Quando a culpa pesar sobre os teus ombros, Deus te arranque da opressão e te liberte. O Senhor levante o seu rosto sobre ti
Ele tenha olhos para a tua dor. Deus te console e te cure. O Senhor te dê a paz. Para o corpo, bem-estar. Para a alma, salvação. Para os teus dias, futuro. Amém. E vivamos em paz na certeza da vida abundante que Deus nos dá. Demos graças a Deus por isso. Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar e essa luta vamos vencer. E todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu. E com a certeza que isso logo vai passar. E em breve vou poder te abraçar. E em breve vou poder te abraçar. Obrigado, irmã Joyce, por ter compartilhado no grupo da Federação esse belo desenho aí, com essa música linda, falando da vontade que a gente tem de em breve estar se encontrando novamente. Queria, como sempre, dar os últimos avisos aí depois da celebração, antes da gente terminar. Primeiro é que nós concluímos a casa do seu Nilson. Queremos agradecer imensamente a todo mundo que contribuiu pela internet, que depositou na conta do presbitério. Todas as igrejas contribuíram, pessoas de todas as igrejas contribuíram, amigos, familiares nossos. A gente conseguiu atingir a meta de cerca de R$12 mil para cobrir todas essas despesas. Mas da mesma forma como Moisés chegou assim a avistar a terra prometida, mas não entrou, o seu Nilson viu ainda na casa que a gente tinha alugado para ele as fotos da casa, que já estava quase ficando pronta, mas numa segunda-feira ele foi internado, teve um problema sério respiratório, foi entubado com pneumonia e acabou falecendo essa semana. A casa vai ficar com a viúva, dona Sandra Regina, e infelizmente o seu Nilson não vai poder usufruir desse trabalho nosso, mas ele se sentiu amado, consolado. Só a cama hospitalar que a gente conseguiu ceder para ele deu a ele um pouco mais de conforto no final da sua vida. Ele que vivia em condições assim realmente muito abaixo da possibilidade, da necessidade que ele estava. Então, o Senhor é o nosso Senhor, é o Senhor da história. Achou por bem que ele deveria ter interrompido o seu sofrimento, o problema de saúde que ele tinha, e o levou para casa. Queria agradecer também porque essa semana a gente fez uma outra campanha apoiando o Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio de Janeiro e coletamos cestas básicas para a Igreja Batista Portas Abertas em Santa Teresa e para a Igreja Evangélica Restaurando Vidas no Jacarezinho. Essas duas comunidades atendem a pessoas muito carentes que vivem no entorno da igreja e nós conseguimos arrecadar, junto com a Igreja Católica, 94 cestas básicas, né? E conseguimos, então, dar 47 bolsas para cada igreja e foi, assim, superado o alvo que a gente tinha. Queremos agradecer porque também, nesse caso, todas as igrejas contribuíram e várias pessoas das igrejas também e a gente pôde atingir o nosso alvo. Então, muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus faça a nossa irmã Sandra ser feliz lá na casa, que Deus a console pela perda do esposo, e que as cestas que foram doadas lá para a Igreja do Jacarezinho de Santa Teresa possam abençoar muitas famílias lá. Estamos terminando a nossa celebração, como a gente disse, hoje é Dia dos Pais, e a gente não podia deixar de fazer uma referência e fazer uma homenagem a eles. Então, com essa canção e com essas imagens de agradecimento a Deus pela vida dos nossos pais, dos filhos, daqueles que vivem essa relação de família, a gente termina a nossa celebração dessa noite. Deus te abençoe, continue respeitando as regras de distanciamento, usando máscara, porque muito em breve, se Deus quiser, como a gente viu na música lá que a Joyce mandou para a gente vai se encontrar, vai se abraçar e vai celebrar junto novamente. Deus abençoe vocês. Até domingo que vem, se o Senhor permitir. Amém.
Pai, olha só o que eu sou, é o que você me ensinou. Mesmo sem perceber, tudo que eu sei fazer de bom, copiei de você. Pai, olha só o que eu sou, olha bem, é o que você me ensinou. Mesmo sem perceber, tudo que eu sei fazer de bom, copiei de você. Até as piadinhas. Você dizia, filho, aonde você vai? Que horas vai voltar? Quem vai te acompanhar? Me ensinou a amar. E quando esteve longe, nunca deixou de cuidar. E hoje eu digo, Pai, aonde você vai? Que dia vai voltar? Quero te acompanhar. Também não quero ficar nenhum dia mais sem te encontrar. Não sei até onde vai a vida aqui na terra, Pai, mas sempre vou sonhar os sonhos teus. Eu posso confiar no teu amor, se eu posso te chamar do mesmo nome que eu chamo Deus. Luiz Azevedo no violão. Você dizia, filho, aonde você vai? Que horas vai voltar? Quem vai te acompanhar? Me ensinou a amar. E quando esteve longe, nunca deixou de cuidar. E hoje eu digo, Pai, aonde você vai? Que dia vai voltar? Quero te acompanhar. Também não quero ficar nenhum dia mais sem te encontrar. Não sei até onde vai a vida aqui na terra, Pai, mas sempre vou sonhar os sonhos teus. Eu posso confiar no teu amor, se eu posso te chamar do mesmo nome que eu chamo Deus. Não sei até onde vai a vida aqui na terra, Pai, mas sempre vou sonhar os sonhos teus. Eu posso confiar no teu amor, se eu posso te chamar do mesmo nome que eu chamo Deus. Pai, olha só o que eu sou, é o que você me ensinou.